Hallo, wie geht's Ihnen? Willkommen! Seja bem-vindo para mais um vídeo de alemão aqui no nosso canal. E se você já acompanhou, já viu os outros vídeos que a gente fez dessa série aqui no canal, você já deve estar familiarizado com o verbo mais importante da língua alemã, que na verdade é o verbo mais importante em praticamente todas as línguas, talvez até mesmo de fato em todas as línguas, que é o verbo, no caso do alemão, sein. S-E-I-N, como você está vendo na tela aqui. E hoje eu quero trazer para você, na mesma esteira de importância do verbo sein, algumas palavras que a gente consegue e deve e acaba trabalhando bastante, combinando, juntando bastante com esse verbo, que são as V-Fragen. Fragen significa pergunta, no caso aqui perguntas no plural. Então VW é a forma que a gente pronuncia a letra W. Então são as palavras que a gente usa para pergunta, que em alemão começam todas com a letra W. Se você é aluno de inglês, já estudou inglês, você já deve estar familiarizado com as WH questions. Então são essas palavras mesmo, né, caso você não conheça, que em português nós vamos dizer, né, o que, quando, onde, porquê, como. Então é esse o nível de importância, assim, né? Qualquer frase praticamente vai ter, pelo menos frases com pergunta, né? Vão ter pelo menos alguma delas em algum momento, né? Então esse é o grau de importância. Então, sem mais delongas, vamos dar uma olhada nessas palavras, quais são, como se pronuncia e assim por diante. Wer, quem. Was, o que. Wann, quando. Wo, onde. Warum, por quê. Wie, como. Então são essas as palavras em questão, tá? Então vamos dar uma olhada como é que elas ficam com frases, né? Porque basicamente, na maioria das vezes em que a gente, ou pelo menos em boa parte das vezes em que a gente vai fazer perguntas, a gente vai precisar, como eu já falei, de alguma dessas palavras, ou alguma coisa derivada dessas palavras, né? E é claro, do verbo ser, né? No caso, o verbo sein, que também em alemão vai ter a mesma propriedade do verbo, assim como o verbo to be em inglês, o de ser, de significar tanto, no caso da gente quando traduz em português, tanto o sentido de ser como o sentido de estar, beleza? Então, naturalmente, isso vai se combinar e vai ser super útil aí para formação de frases. Vamos dar uma olhada em algumas delas, ou melhor dizendo, uma para cada uma delas, dessas que a gente já viu até agora. Wer. Wer ist dein Lehrer? Quem é o seu professor? Was. Was ist das? O que é isso? Wann. Wann ist der Kurs? Quando é o curso? Wo. Wo ist das Hotel? Onde é o hotel? Warum? Por quê? Perguntando. Warum ist er hier? Por que ele está aqui? Wie? Como? Wie ist das Wetter? Como está o tempo? E é isso aí, espero que tenha te ajudado o vídeo. Dá uma praticada, dá uma volta ali as partes onde eu estou falando as frases, as palavras, pratica a pronúncia, associa com a forma que é escrita ali, para ir já se familiarizando com as regras de escrita também em relação à forma que se pronunciam as palavras também, né? E se esse vídeo te ajudou, por favor, curta, compartilhe com alguém, algum amigo, aluno, conhecido, vizinho que esteja aprendendo alemão ou que queira aprender, nem que seja de brincadeira, né? E eu vejo você aqui mesmo no nosso próximo vídeo aqui nesse canal. Tchus!